Boa noite. Boa noite. Temer sofre derrota. Relator da comissão aceita denúncia de corrupção. A decisão final sobre o processo no Supremo será do plenário da Câmara. Advogado de defesa diz que não há provas contra o presidente e contesta a ligação com a mala de R$500 mil do ex-assessor Rocha Loures. Alckmin reúne esta noite lideranças do PSDB para discutir o governo Temer. Com Dória e Fernando Henrique, encontro deve definir posição do partido. Polícia Federal vai investigar em São Paulo casos citados na delação da Odebrecht. Obras do governo do estado e da prefeitura teriam sido superfaturadas. O Supremo prorroga por mais 2 meses um dos inquéritos sobre a Aécio. O senador tucano é suspeito de receber propina de contratos na usina de Furnas. A lei que proíbe a revista íntima na entrada de cadeias não está sendo cumprida. Por falta de equipamento, as mulheres continuam passando por situações humilhantes. O Jornal da Gazeta está no ar. A lei que proíbe revista íntima nos presídios não é cumprida aqui no estado de São Paulo por falta de equipamentos de scanner corporal. Até agora, só uma prisão conta com a tecnologia. Está prevista para o próximo dia 26 a escolha da empresa que vai operar e instalar os aparelhos em 165 presídios. Tudo o que aparece nesta foto foi encontrado no corpo de uma pessoa. 2 tubos de cola, um fio de 90 centímetros de comprimento e comprimidos de estimulante sexual. Já esses 2 celulares e a bateria estavam escondidos na genitália de uma mulher. Isso sem falar em cápsulas de drogas, diversas porções de maconha e cocaína. Pegamos droga dentro de pasta de dente, dentro de alimentação. O bife a rolê, por exemplo, o recheio dele era cocaína. Para tentar controlar a entrada desses itens proibidos, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu licitação para instalar scanners corporais nos presídios. São aparelhos parecidos com esses que já existem em vários países. O modelo adotado foi o de locação por um período de 30 meses. O dinheiro para alugar os equipamentos virá do Fundo Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça. A instalação de scanners nos presídios era uma reivindicação antiga do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Hoje, você pega um agente penitenciário feminino, dependendo da unidade, ela chega a fazer até 200 revistas num único dia. Através do scanner, uma única pessoa vai fazer todas essas revistas tranquilo. Por enquanto, apenas o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, na zona oeste da capital, possui essas máquinas. O projeto prevê a colocação de outras 165 em todo o estado. Em agosto de 2014, foi criada uma lei para proibir a revista íntima nos presídios. O texto da lei prevê a instalação desses equipamentos para substituir esta prática, que é considerada pelo Ministério Público e por vários promotores de direitos humanos como vexatória. Só que de lá para cá, as máquinas não passaram de promessa e a lei nunca saiu do papel. Esta pesquisadora defende a utilização dos scanners e condena que as revistas íntimas continuem acontecendo. Esses equipamentos são importantes porque eles conseguem estimular o que a gente tem lutado, que é o fim da revista vexatória no estado de São Paulo. Para quem não sabe, consiste na realização de agachamentos em cima de um espelho e de inspeção das cavidades corporais de pessoas e sobretudo de mulheres. Isso é completamente intolerável na perspectiva dos direitos humanos. Ela lembra que nem sempre as drogas e celulares que acabam passando pela fiscalização são levados pelos visitantes. Em 2015, a Rede de Justiça Criminal fez uma pesquisa analisando dados de 2012 e que somente 0,02% das pessoas que visitavam foram detectadas tentando levar algum tipo de material, de objeto ilícito para dentro das prisões. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado informou que somente depois do pregão eletrônico vai ser possível informar o preço desses equipamentos de scanner e o prazo para que eles sejam instalados.
O Ministério Público Federal em São Paulo pede à Polícia Federal a abertura de 12 inquéritos no estado, motivadas pelas delações de ex-executivos da Odebrecht na Operação Lava Jato. Eles afirmam que fizeram repasses via Caixa 2 em troca de favores a políticos. As solicitações, que estão em sigilo, têm o foco nas eleições de 2010, 2012 e 2014. Executivos da Odebrecht disseram em delação que fizeram repasses via Caixa 2 em troca de favores de 1994 até 2012. 24 políticos de São Paulo foram citados. Entre os tucanos, o ex-presidente Fernando Henrique, o ministro de Relações Exteriores, Aloísio Nunes, e o senador José Serra. Em abril, o Ministério Público de São Paulo instaurou 2 inquéritos para investigar o então diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado como figura-chave nas denúncias de desvios no governo José Serra. Segundo 3 delatores da Odebrecht, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria recebido da empreiteira, por meio do cunhado, 10 milhões de reais em Caixa 2 nas campanhas de 2010 e 2014. Alckmin nega. Também estão na lista o ex-prefeito Fernando Haddad e o ex-deputado José Genuíno, ambos do PT. O ex-prefeito e atual ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, e os deputados federais Celso Russomano, do PRB, e Paulinho da Força, do Solidariedade, além do ex-deputado Gabriel Chalita, do PDT. Todos negam qualquer irregularidade. A suspeita é de que o dinheiro que foi parar no Caixa 2 de campanhas eleitorais saiu de obras públicas superfaturadas. Estão na mira a construção do trecho sul do Rodoanel, da rodovia Carvalho Pinto e da Mogi Dutra. Além da Dersa, os inquéritos envolvem obras do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, e contratos do metrô das linhas 2 verde, 4 amarela, 5 lilás e 6 laranja. Além de licitações para linhas de ônibus da empresa metropolitana de transportes urbanos. Há ainda suspeita de propina na obra da Arena Corinthians e em contratos de varrição e coleta da Prefeitura de São Paulo. Agora, o Ministério Público Federal em São Paulo pediu a abertura de 12 inquéritos com base nas revelações da Odebrecht. O braço paulista da Lava Jato quer que a Polícia Federal investigue o suposto pagamento de propina e Caixa 2 nas eleições de 2010, 2012 e 2014, aos cargos de deputado estadual e federal, prefeito, governador e presidente da República. A apuração envolve suspeitos que não têm foro privilegiado. Entre os que não têm foro, citados na delação da Odebrecht, aparecem Paulo Scaff, do PMDB, que concorreu ao governo de São Paulo em 2014, Duarte Nogueira, do PSDB, prefeito de Ribeirão Preto, e Edinho Silva, do PT, ex-tesoureiro da campanha de Dilma Rousseff e prefeito de Araraquara. Pela regra, não tem foro no Supremo governadores, prefeitos e ex-ocupantes de cargos públicos. Ao todo, foram 27 petições encaminhadas pelo ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, à primeira instância da Justiça Federal em São Paulo. As provas obtidas pela Procuradoria-Geral da República, a partir das delações da Odebrecht, foram divulgadas em abril. Na esfera civil, o Ministério Público de São Paulo já investiga em 39 inquéritos o caminho do dinheiro dos repasses por fora, com o objetivo de recuperar o que foi supostamente desviado dos cofres públicos, por meio de bloqueio de bens e ações de ressarcimento. A Justiça arquivou na semana passada o pedido de investigação contra o ex-presidente Fernando Henrique, citado nas delações da Odebrecht. A cúpula do PSDB deve se reunir daqui a pouco no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, para discutir se o partido vai continuar ou não na base de apoio ao presidente Michel Temer. A permanência do PSDB no governo de Michel Temer parece próxima do fim. Ontem, no desfile cívico em homenagem aos combatentes da Revolução Constitucionalista de 1932 na capital, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, adiantou que não vê motivo para os tucanos continuarem apoiando Temer, depois da votação da reforma trabalhista, prevista para ocorrer amanhã no Senado.
O prefeito de São Paulo, João Dória, que estava no evento ao lado do governador, afirmou que é preciso olhar para o Brasil e ter calma e equilíbrio para tomar decisões apartadas da questão política. A reunião de emergência do PSDB foi convocada por Alckmin para alinhar o discurso da legenda, no momento de acirramento do racha entre os tucanos. Na semana passada, o senador Tássio Gereissati, presidente interino do PSDB, chegou a dizer que o país beira a ingovernabilidade. Há também o receio de que a impopularidade de Temer possa contaminar o PSDB nas eleições de 2018. O encontro no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual, deve ter a participação das principais lideranças do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. FHC também teria sido convidado por Michel Temer para uma reunião hoje. Mas a assessoria de imprensa do ex-presidente afirma que ele vai viajar de férias para o exterior amanhã e ficará 3 semanas fora do país. Devido à viagem, ele não terá como se encontrar com Temer. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, prestou novo depoimento hoje à Justiça Federal e assumiu que fez caixa 2 nas campanhas dele no estado. O ex-governador negou, porém, que cobrava 5% de propina nos contratos de empresas com o governo fluminense durante a gestão dele. O depoimento de Sérgio Cabral foi prestado hoje ao juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Fluminense. O inquérito faz parte da Operação Mascate, que investiga desvios dos cofres públicos do Rio de Janeiro. Nesse processo, Cabral e o grupo dele são acusados de lavagem de mais de 10 milhões de reais em sobras de campanha. De acordo com a Polícia Federal e o Ministério Público, os valores eram propina disfarçada de doação de campanha. No depoimento, Cabral se irritou ao ser confrontado sobre a suposta cobrança de pedágio de 5% no valor dos contratos firmados entre empresas e o governo do Rio de Janeiro durante a gestão dele. Que história é essa de que 5% era uma coisa que vigia no governo Sérgio Cabral? Que maluquice é essa? Que eu atônito vi essa... Eu estou falando para Vossa Excelência, para o doutor Eduardo Elrage, que vejo que fala com muito vigor e com muita qualidade nas suas falas, mas tem sido injusto sobre isso. Que 5% é esse? Há colaborações, caixa 2, há apoios, eu reconheço. Sérgio Cabral é alvo de 13 denúncias diferentes no estado, por supostamente chefiar um esquema de cartelização de empresas e favorecimento em licitações, mediante pagamento de propina. As investigações do Ministério Público Federal demonstraram que a organização desviou mais de 100 milhões de dólares dos cofres públicos do Rio de Janeiro. A direção do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou, sem restrição, a compra pela Minerva, a segunda maior exportadora de carne do Brasil, das operações da JBS Friboi na Argentina, Paraguai e Uruguai. A venda foi fechada no início de junho por 300 milhões de dólares e envolve todas as subsidiárias da JBS Friboi com operações de carne bovina nesses países. O negócio foi a primeira venda de ativos da empresa desde os escândalos da Operação Carne Fraca, que investigou o pagamento de propina para a emissão de certificados sanitários com a participação de funcionários do Ministério da Agricultura e irregularidades sanitárias em frigoríficos brasileiros. A venda acontece depois da delação premiada dos donos da JBS Friboi, que resultou na denúncia contra o presidente Michel Temer. A venda dos ativos, no entanto, continua suspensa. A Justiça Federal impediu o negócio por causa da investigação da Operação Bullish, que apura irregularidades dos financiamentos do BNDES para a JBS. A UTC Engenharia assinou hoje um acordo de leniência com o governo federal e vai pagar 574 milhões de reais por fraudes praticadas em licitações da Petrobras. Segundo a Controladoria Geral da União, a UTC é a primeira empresa investigada na Operação Lava Jato a fechar leniência com o governo federal. Em troca do valor devolvido aos cofres públicos, a construtora se habilita novamente a ser contratada pela administração pública nas esferas estadual e municipal. Para voltar a ser contratada pelo governo federal, a UTC ainda depende de autorização do Tribunal de Contas da União, que em março deste ano declarou a empresa inidônea. Em função do acordo, o dono da UTC, Ricardo Pessoa, foi afastado da direção da empresa.
Condenado a 8 anos e 2 meses de prisão, Pessoa cumpre prisão domiciliar, com benefício de ter entregado como funcionou o esquema de pagamentos de propina a cerca de 20 políticos e servidores públicos. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Temer traiu Dilma, enquanto traía jurava lealdade. Espetáculo público secundado por manifestações, aplausos ou indiferença de grande parte da plateia. Plateia que agora assiste Rodrigo Maia dizer que aprendeu lealdade em casa. Isso enquanto a máquina e as manchetes o empurram para a presidência. Temer foi delatado, Maia delatado. Já delataram centenas, foram delatados por centenas. Com uma lição: pegue e leve, depois delate, escape da prisão e mantenha o patrimônio. A Polícia Federal deixou a Lava Jato. A Procuradoria deixou de lado os superfaturamentos na Lava Jato, informa a Folha. À exceção da sede pelo alvo principal, cresce a sensação de estancamento da sangria. Aumenta o desalento e, por consequência, espaço para o que há de pior. Vi centenas de páginas do Facebook e nas redes sociais. Nos perfis verdadeiros ou falsos, a mais perfeita tradução do fascismo. Material para estudo socioantropológico, para psicanálise e para órgãos de defesa do Estado. Armas e tiros. Fotos de si mesmos e seus músculos. Imagens de agressões, de humilhações. Nos comentários, palavrões, ameaças, bravatas, ódio. É a estética, a linguagem do fascismo. Não apenas acreditam, berram sem perceber o mico que Mussolini e Hitler foram ditaduras de esquerda. Não sabem que Moreira Franco se dizia maoísta, que a Luísio Nunes passou pela ALN de Marighella, que Heráclito Fortes está no Partido Socialista. Não sabem que o nacional-socialismo de Hitler foi a ultradireita, assim como o fascismo de Mussolini. Os daqui são ferozes defensores da escola sem partido. Explique-se. Querem uma escola à altura, à imagem e semelhança do que são. A editora portuguesa Gradiva lançou há pouco o livro Contra a Barbárie, um alerta para os nossos dias. Num dos textos está dito: um dos domínios em que se intervém com particular brutalidade é o da educação da juventude. Esse texto trata do fechamento de escolas acusadas de serem esquerdistas. Trata das acusações e perseguições no começo contra universidades, artistas, jornalistas, escritores. Escrito por Klaus Mann nos anos 30, o livro trata da ascensão de Adolf Hitler. Boa noite. Hoje tivemos uma tarde fresquinha, né, com máxima de 23 graus e chuviscos pontuais na Grande São Paulo. Segundo a meteorologia, esta semana deve ser bem menos fria que a semana passada. Vamos ver a previsão com Mariana Armentano. Para essa semana, o destaque ainda é o tempo seco em grande parte do país. Com isso, as manhãs ainda são frias no centro-sul, mas as temperaturas entram em elevação à tarde. E o sistema de alta pressão sobre o Atlântico continua provocando chuvas ainda em toda a costa leste, entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Sul, o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável, sem aberturas de sol no sul e no sudeste do estado. Vamos ver como será o dia amanhã em algumas capitais? Olha só, em Porto Alegre, dia nublado com temperaturas entre 16 e 22 graus. Em BH, predomínio de sol, mas com máxima só de 24 graus amanhã. Em Cuiabá, tempo firme com calor na casa dos 34 graus. E em Natal, mesmo com a máxima de até 28 graus amanhã, a chuva não dá trégua por lá. Para São Paulo, a forte massa de ar seco continua mantendo o tempo firme. Como a gente vê no mapa, não há chuvas previstas e o sol predomina entre poucas nuvens em todas as regiões do estado. E as temperaturas sobem mais, viu? Faz até 28 graus em Presidente Bernardes, 29 em Votuporanga, 27 graus em Araraquara, em Bauru e em São José do Rio Preto e 26 graus em Santos, no litoral do estado. Para a capital, a previsão é de mais uma semana de tempo firme e ensolarado por aqui. Nessa madrugada, mínima de 14 graus e máxima à tarde de 24 graus. Aí na quarta-feira um pouco mais de nebulosidade, mas ainda sem chuvas e máxima de 22. E na quinta-feira a máxima prevista é de 23 graus, ainda com tempo firme por aqui.
O ex-deputado estadual José Geraldo Riva, do PSD, acusa o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP, de usar precatórios para comprar apoio de parlamentares quando era governador do Mato Grosso. Riva afirmou à Procuradoria-Geral da República que Maggi autorizou o pagamento de um precatório de 260 milhões de reais para Andrade Gutierrez. Parte desse dinheiro, segundo Riva, teria sido usada para comprar a adesão dos deputados à base de apoio do Executivo mato-grossense. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, o depoimento de Riva faz parte do acordo de colaboração firmado pelo ex-deputado com os procuradores da Operação Ararate, desdobramento da Lava Jato no Mato Grosso. A assessoria de imprensa do ministro Blairo Maggi afirmou que todos os pagamentos de precatórios sempre seguiram o rito legal. A pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o ministro Gilmar Mendes concedeu mais 60 dias de prazo para a Polícia Federal terminar as investigações sobre o senador tucano Aécio Neves no inquérito que apura irregularidades em Furnas. O senador mineiro Aécio Neves é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em um dos inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal e que Gilmar Mendes é relator. O inquérito de Furnas é baseado em delação premiada de 2015 do doleiro Alberto Youssef. Ele disse ao Ministério Público Federal que Aécio dividia a diretoria de Furnas com o Partido Progressista e teria recebido pelo menos 4 milhões de reais em propina. Para viabilizar o esquema, Aécio teria pedido em 2003 ao ex-presidente Lula e ao ex-ministro da Casa Civil José Dirceu a manutenção de Dimas Toledo como diretor da estatal. A informação foi dada à Justiça pelo lobista Fernando Moura, que disse em depoimento que a propina na estatal era distribuída 1/3 para o PT Nacional, 1/3 para São Paulo e 1/3 para Aécio Neves. O senador mineiro nega qualquer vínculo com o esquema em Furnas e diz que o nome dele foi usado indevidamente pelo lobista e integrantes do PT. No total, o presidente afastado do PSDB é alvo de 8 inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Com a decisão de hoje, a Polícia Federal ganhou do STF mais 60 dias para investigar a ligação do senador do PSDB com o esquema. O deputado federal Sérgio Sveiter, do PMDB, apresenta o parecer a favor da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Segundo Sveiter, a denúncia não é fantasiosa e traz indícios suficientes que justificam a aceitação. Por mais de 1h30, a sessão da CCJ foi marcada por questionamentos de deputados da oposição. Muitos reclamaram das substituições dos integrantes da comissão pelos partidos aliados a Temer. Hoje, o PR trocou 4 dos 5 membros titulares, entre eles o deputado delegado Valdir, que acusou o Poder Executivo de interferir no Legislativo. Eu sou membro dessa comissão há 2 anos e meio como membro titular. E soube agora, há poucos minutos pela imprensa, que o governo federal, como trazia nas matérias ontem, interferindo, rasgando as normas constitucionais de não interferência de um poder no outro, interferiu no poder legislativo, pedindo a minha retirada. Isso foi interferência de um poder a outro. O deputado Major Olímpio, do Solidariedade, também criticou as trocas. Na semana passada, ele também foi substituído. Agora o delegado Valdir, o Marcelo, o Arnaldo Paredes Sá, que são membros que se dedicam aqui nessa casa, que estão aqui nessa comissão, que foram comercializados criminosamente, como disse o Valdir. É uma vergonha para essa casa, é uma vergonha, doce droga mesmo. É isso aí, quem tá vaiando também, tá recebendo para vaiar, tem carguinho para vaiar. A oposição atacou ainda a decisão do presidente da CCJ, Rodrigo Pacheco, do PMDB, de não chamar o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ex-ministro Gedel Vieira Lima para falar à comissão. Logo depois, o relator deputado Sérgio Sveiter, do PMDB, mesmo partido do presidente da República, leu o voto e recomendou que os deputados aceitem a denúncia contra Michel Temer por corrupção passiva. Por quase 1 hora, ele defendeu que, nesse início de processo, é importante que a sociedade possa ver a acusação investigada pela Justiça. E ressaltou que essa medida não significa a condenação de Temer. Sveiter terminou aplaudido por parte da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. No primeiro momento, é a sociedade que tem o direito de ver os fatos esclarecidos para que depois, então, a Justiça possa
conduzir o processo. Neste caso, a denúncia vem embasada em elementos que indicam que, ao menos em tese, pode ter ocorrido o crime, materialidade, e pode ser o acusado seu autor. Sveiter explicou que o Supremo tem aceitado como prova gravações como a feita por Joesley Batista e que, se há dúvida, é preciso investigar. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Temer precisa da autorização da Câmara dos Deputados para que uma investigação seja aberta no Supremo Tribunal Federal. Após a leitura do relatório do deputado Sérgio Sveiter, foi a vez do advogado de defesa de Temer, Antônio Cláudio Maria de Oliveira, ter a palavra. Ele disse aos deputados que o presidente não recebeu um níquel sequer da mala carregada pelo ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, com R$500 mil. Pela delação de executivos da JBS Friboi, o dinheiro era a propina endereçada ao presidente. E essa assertiva consta da denúncia, foi fielmente lida pelo senhor relator. O presidente da República recebeu a quantia de R$500 mil. Mentira! Infâmia! Indignação! Até porque não há nem materialidade no que tange a esta acusação de recebimento. Porque os R$500 mil foram devolvidos por quem os pegou. Que R$500 mil são esses? Outros R$500 mil? Outros valores o presidente da República recebeu? Os deputados que apoiam Temer já se articulam para apresentar pareceres paralelos ao de Sveiter. A discussão do relatório vai começar na quarta-feira. Poderão falar os 66 integrantes titulares da CCJ e os 66 suplentes, cada um por 15 minutos. 40 deputados que não integram a comissão, 20 a favor da denúncia e 20 contra, terão 10 minutos para participar da discussão. A previsão é que essa etapa ultrapasse 40 horas. Depois, relator e defesa vão ter nova oportunidade de fala. Na votação pelo processo nominal, o parecer precisa de maioria simples, metade mais um dos presentes, para ser aprovado. Concluído o processo na comissão, o texto segue para a votação em plenário. Agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o voto do relator Sérgio Sveiter na CCJ. O voto do relator Sérgio Sveiter na Comissão de Constituição e Justiça foi constrangedor para Michel Temer e desafiador para a Câmara. Sveiter constrangeu o presidente porque, mesmo sendo do PMDB, votou a favor da aceitação da denúncia em que Temer é acusado de corrupção. O relator desafiou a Câmara porque mostrou aos deputados que não há outra alternativa senão autorizar o Supremo Tribunal Federal a se debruçar sobre a denúncia. O relator reconstituiu em seu voto os termos da acusação. O encontro do presidente com o delator Joesley Batista na noite do Jaburu, a conversa desqualificada, a indicação de um preposto, a filmagem desse preposto recebendo propina de R$500 mil, e a defesa de Temer reiterou que tudo isso não passa de ficção. O principal mérito do voto do relator foi o escancaramento do óbvio. Sérgio Sveiter disse obviedades. Há uma denúncia contra o presidente. Os indícios de corrupção são fortes. A sociedade tem o direito de saber se a acusação procede. Para que isso ocorra, a Câmara precisa autorizar o Supremo a julgar a consistência jurídica da denúncia. A defesa de Temer, por sua vez, pede que a Câmara esbarre no óbvio, tropece no óbvio e feche os olhos, mandando o óbvio, junto com o interesse público, às favas. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o deputado Roberto Freire, ex-ministro da Cultura e presidente nacional do PPS, sobre a crise no governo Temer. Na Venezuela, o governo anuncia a libertação de Leopoldo López, o principal líder da oposição ao presidente Nicolás Maduro. López foi condenado a quase 14 anos de prisão em 2014 por instigar a violência em protestos contra o governo, que deixaram 43 mortos naquele ano. A libertação de López pode ser uma tentativa de abertura de diálogo pelo governo para negociar com a oposição uma saída para a profunda crise política na Venezuela. A atual onda de protestos começou há 3 meses e já deixou mais de 90 mortos. O governo abriu hoje a campanha para a nova Constituição, proposta por Maduro. A oposição boicota a nova Constituinte e acusa o processo de ser uma fraude e mais um artifício para Maduro manter-se no governo.
Na Turquia, o governo prende pelo menos 40 pessoas acusadas de ligação com a tentativa de golpe militar do ano passado. Segundo a polícia turca, entre os presos estão professores universitários e acadêmicos ligados ao clérigo muçulmano Fethullah Gülen. Ele vive nos Estados Unidos e é acusado pelo governo turco de ter influenciado a tentativa de golpe de Estado de 15 de julho de 2016. Desde então, como resposta, o governo turco já prendeu mais de 50 mil pessoas por supostas ligações a grupos terroristas. Gülen nega as acusações. Um dia depois da retomada de Mossul, o governo iraquiano declara oficialmente vitória contra o Estado Islâmico na principal cidade do norte do Iraque. O primeiro-ministro iraquiano Haider al-Abadi cumprimentou as tropas iraquianas pela vitória no último foco de resistência extremista. Desde outubro do ano passado, as forças iraquianas, com apoio dos Estados Unidos, lançaram uma operação para retomar o controle da cidade, onde o Estado Islâmico declarou seu califado. Apesar da vitória importante, esse não é o fim da guerra contra o Estado Islâmico no país. Os radicais ainda controlam várias zonas no Iraque e na vizinha Síria. A Petrobras anunciou hoje uma nova diminuição do preço dos combustíveis nas refinarias. O preço da gasolina vai ser reduzido em 2% e do diesel em 1,7% a partir de amanhã. O repasse desses novos preços para os consumidores depende dos comerciantes. No mês passado, a Petrobras anunciou que os reajustes das cotações na refinaria aconteceriam de forma mais frequente. Somente neste mês, a estatal alterou os preços do diesel e da gasolina 5 vezes. O governo não vai conseguir cumprir a meta fiscal do déficit primário de até 139 bilhões de reais fixada para este ano. O dado consta do relatório divulgado pela Instituição Fiscal Independente, órgão ligado ao Senado Federal. A previsão é de que um rombo de 144 bilhões de reais nas contas do governo neste ano. Estima-se que haverá este ano um ingresso de 13 bilhões de reais com processo de repatriação, além de 15 bilhões com o novo refis. As concessões deverão render 24 bilhões de reais. 8 bilhões virão da venda do Instituto de Resseguros do Brasil e da Caixa Seguridade e da BR Distribuidora. Vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O governo está se virando para cobrir a diferença e cumprir essa meta fiscal estabelecida para 2017. Tudo bem que está liberando também mais verbas partidárias para tentar obter maior apoio político, mas houve sim uma redução importante de investimentos, das verbas para os ministérios, o que já traz problemas como na emissão de passaportes, na atividade da Polícia Rodoviária e até a suspensão do reajuste do Bolsa Família. Por outro lado, pensa no aumento de tributos, como o da gasolina, para reforçar o caixa. Agora, essa questão de curto prazo para 2017 é uma questão. A outra é que o governo já se prepara também para trabalhar com cobertor curto no próximo ano. Em 2018, mesmo que a economia cresça mais, ele terá dificuldades. O problema é que as despesas, por lei, terão de subir menos. A PEC dos gastos determina que não podem ir além da inflação do ano anterior, inflação em 12 meses até junho do ano anterior. Com a deflação do mês passado, esse percentual ficou em 3%. Por isso, a lei orçamentária deve propor que qualquer aumento de despesa obrigatória leve ao cancelamento equivalente de outra despesa. Além do limite da PEC, ainda tem a meta do próximo ano, que é de um déficit de 129 bilhões, pouco menor que o deste ano, de 139 bilhões, mas que também vai exigir mais aperto. E um aperto que não é uma coisa teórica, distante do nosso dia a dia. Pode mexer com os serviços básicos, cuja demanda aumentou diante dos efeitos da crise. O Rio de Janeiro é o exemplo mais claro do que a irresponsabilidade na gestão das finanças pode provocar. Salários e aposentadorias atrasados, até segurança mais ameaçada. Daí a insistência na reforma da Previdência, que pode segurar as despesas que mais sobem acima da inflação e podem, em pouco tempo, inviabilizar o orçamento. Eu volto na quinta. Até lá. Começou a ser vendido em São Paulo o teste rápido para a detecção do vírus HIV. Segundo a Anvisa, a eficácia é de 99,9%. Mas em caso de resultado positivo, o fabricante recomenda uma contraprova do exame em laboratório.
Há 21 anos, quando o Vitor nasceu, já existia tratamento para o vírus HIV. Segundo especialistas, o fato da doença poder ser controlada acaba estimulando comportamentos de risco. Hoje, muitos jovens admitem que fazem sexo sem proteção. Hoje eu não erro mais, mas já errei algumas vezes também, faz parte. Não pode errar, né? Sabe que não, mas o ideal é usar, né? Para ajudar na detecção precoce do HIV, principalmente entre os mais jovens, começou a ser vendido hoje em São Paulo um teste rápido nas farmácias. É parecido com o teste de glicemia para diabéticos. Com uma gota de sangue e um reagente, a pessoa chega ao resultado em 20 minutos. Segundo a Anvisa, a eficácia é de 99,9%. Muitas pessoas ficam constrangidas, de ir na unidade de saúde para fazer o exame. Então, dessa forma, facilita para a pessoa, ela tem a comodidade de pedir na internet. Nesta farmácia de Pirituba, na zona oeste da cidade, o kit custa R$ 69,90. Eu acho bem prático, porque muitas pessoas têm medo de... Até vergonha, e um teste rápido desse aí seria bem viável, A recomendação do fabricante é para que o teste só seja feito 30 dias depois do possível contato com o vírus. É o tempo que o corpo precisa para produzir anticorpos em níveis que o teste consiga detectar. Em caso positivo, a orientação é para que a pessoa procure uma unidade de saúde para confirmar o resultado e só assim iniciar o acompanhamento. Este médico apoia a nova tecnologia como forma de incentivar que mais jovens façam o teste. Eu acho que é importante ter o acesso rápido e fácil. Quanto mais cedo a gente poder realizar um diagnóstico preciso, melhor é o tratamento, melhor é essa evolução de tratamento. Ele também faz um alerta sobre outra doença, a gonorreia. É que recentemente a Organização Mundial da Saúde soltou um comunicado para a existência de uma supergonorreia, uma variação da bactéria que estaria ficando resistente aos antibióticos. O médico explica que o contágio também se dá por contato sexual, afetando os genitais, o reto ou a garganta. A pessoa pode justificar ou achar que está com uma infecção comum de garganta, vai fazer um tratamento, uso de antibiótico, seja na farmácia, seja por um colega, um anti-inflamatório comum, e isso pode levar a essa seleção de bactérias mais resistentes. A gonorreia é uma doença curável, facilmente curável. Só para se ter uma ideia, o tratamento é feito em dose única. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Janela. Opa! Depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o ex-ministro da Cultura e presidente do PPS, deputado Roberto Freire. Nós vamos falar com a Michele Janela, que o Corinthians está embalado, venceu de novo e segue líder isolado do Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras e o São Paulo, tiveram um fim de semana para ser esquecido. Boa noite, Michele. Boa noite, Estela. Exatamente. O Palmeiras foi derrotado pelo Cruzeiro e perdeu o lugar no G4. Eu disse que o Cruzeiro era favorito na sexta-feira. E eu gostei. Perdeu o lugar para o Santos, no G4, que venceu o clássico contra o São Paulo na Vila, com direito a 3 gols do colombiano Copete. E já o Coringão venceu bem a Ponte Preta, segue líder isolado, 9 pontos na liderança da competição, com 89,8% de aproveitamento. Veja os gols do final de semana no Brasileirão. No sábado, em Itaquera, o Corinthians abriu o placar contra a Ponte com um gol de Jadson. O segundo do time do Parque São Jorge veio com o artilheiro Jô, que deixou novamente o dele e já soma 7 gols no campeonato. Final, Corinthians 2, Ponte Preta 0. Ontem, o Palmeiras foi a Belo Horizonte e viu o Cruzeiro sair na frente com Thiago Neves, achando espaço dentro da pequena área, 1-0. O segundo gol do Clube Mineiro veio dessa jogada em que Hudson desviou o chute de Lucas Romero e enganou o goleiro palmeirense. O time de Cuca ainda tentou reagir com William completando de cabeça o cruzamento de Roger Guedes, mas a Raposa estava impossível e no final do jogo, Elber fechou o placar. Final, Cruzeiro 3, Palmeiras 1. No clássico disputado na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar contra o São Paulo com o colombiano Copete pegando o rebote do goleiro Renan Ribeiro. Em uma noite inspirada, o colombiano ainda fez o segundo
e o terceiro dele no jogo, abrindo 3-0 para o time da Baixada. Quando tudo parecia perdido para o São Paulo, Lucas Prato sofreu pênalti na área. Na cobrança, o próprio argentino chutou a bola na trave. Mas o time do Morumbi conseguiu fazer o primeiro com Shailon na pequena área, 3-1. O zagueiro Arboleda ainda fez o segundo do tricolor, mas a reação parou por aí. Final Santos 3, São Paulo 2. No Rio de Janeiro, o clássico carioca entre Vasco e Flamengo, no sábado, terminou melhor para o rubro-negro, que venceu o jogo com este gol de Everton. Revoltados com a derrota em casa, parte dos torcedores do Vasco tentou invadir o gramado após o término da partida. A polícia militar tentou conter a confusão usando bombas de gás lacrimogênio e sprays de pimenta. Fora do estádio, a confusão também foi grande e acabou em tragédia. O torcedor do Vasco, Davi Rocha Lopes, de 27 anos, morreu vítima de um tiro no tórax. Por causa da confusão, o STJD interditou o estádio São Januário por tempo indeterminado, até que o Vasco apresente um plano de segurança para evitar brigas. Mais um capítulo lamentável no futebol, né, Michele? Não para de acontecer isso, a gente está cansado de falar aqui, né? Eu gosto muito de ver a torcida organizada cantando e torcendo, realmente é vibrante, mas parece que não vai ter jeito, a não ser que exterminem as torcidas organizadas, porque os vascaínos, os jogadores, a imprensa, a arbitragem, todos ficaram aquados no centro do gramado, a polícia ficou em volta protegendo, os vascaínos arremessando objetos em direção ao gramado, tentando invadir e a polícia contendo, jogando bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta, dando tiros para o alto e aquela confusão e os jogadores apreensivos. Como que você vai levar sua família nos jogos? E tinha criança lá. Um absurdo, uma situação de muita insegurança. Vamos seguir aqui então, vamos falar do São Paulo, que perdeu mais uma, caindo agora para a vice-lanterna do campeonato. O técnico que assumiu hoje consegue dar jeito nessa situação? Não sei. Agora eu não sei, o São Paulo está muito mal mesmo, mas experiência o Dorival tem, viu, Estela? Eu acredito que sim. O Dorival assumiu hoje o comando do time numa situação muito ruim. O São Paulo tem apenas 11 pontos em 12 rodadas e o time está muito frágil. Mas o novo comandante chegou trazendo esperança e fortalecendo aí o ânimo dos torcedores são paulinos. Missão número 1. Estancar o sangramento. Todo cuidado é pouco para não ficar patinando no Z4. É um campeonato de recuperação, mas eu já vi isso daí também acontecer em outros momentos, como já vi também as situações se agravarem em outros momentos. Na prática, o trabalho do professor Dorival começa hoje. Em breve, pode receber a ajuda de Paulo Autuori para chefiar a comissão técnica. O primeiro desafio de Dorival Júnior à frente do São Paulo já tem data marcada. Quinta-feira, Morumbi, jogo contra o lanterninha do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. O tricolor não vence há 7 rodadas. É o penúltimo colocado. São Paulo não pode continuar como está. É uma responsabilidade grande, eu reconheço. Eu venho para cá porque eu confio, acima de tudo, no meu trabalho e nas pessoas que me contrataram para que esse trabalho possa ser desenvolvido e eu vou procurar fazê-lo com muita intensidade. No tênis, a lenda Rafael Nadal foi eliminado hoje nas oitavas de final do torneio de Wimbledon, né, Michele? Verdade, foi um jogo de quase 5 horas que terminou com a vitória do número 26 do mundo, Gilles Miller, sobre o espanhol Rafael Nadal nas oitavas de final do torneio. Uma grande zebra, né? Já que o tenista espanhol, Rafael Nadal, é o atual vice-líder do ranking mundial e venceu esse torneio 2 vezes já na carreira. Foram 3-2 para o tenista de Luxemburgo. Muito obrigada, Michele. Obrigada, Estela. É com você, Gamberini. Você vai ver a seguir uma entrevista ao vivo de Maria Lídia com o deputado Roberto Freire, ex-ministro da Cultura e presidente nacional do PPS. Até já. Quem quer conquistar, mas tem medo do próximo passo? Quem precisa para agora? Quem quer se planejar? Quem se decidiu? Quem quer se preparar? Você tem muitos motivos para seguir em frente. E um só banco. Bradesco. Pra frente.
Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização. A Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. De segunda a sexta, 6 da tarde, começa o Gazeta Esportiva. Flávio Prado avança pelo meio de campo. O dinheiro não está fazendo diferença. Então, ou paga-se menos, ou tem que fazer diferença. Lança para Chico Lang, que domina no peito. Isso é uma vergonha, cara. E toca para Celso Cardoso cruzar a bola na área. Se o dinheiro é a questão, para de jogar bola, não precisa nem jogar. Michele Gianella recebe e é gol. Imperdível. Gol! Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, 6 da tarde. Manifestantes contrários à reforma trabalhista protestam neste momento na Avenida Paulista. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem mais informações. Carla. Olha, os manifestantes interditam neste momento a Avenida Paulista no sentido Paraíso. São cerca de 200 pessoas que protestam contra o governo Temer, por diretas já, e contra a reforma trabalhista, que deve ser votada amanhã no plenário do Senado. Bem, a manifestação foi convocada pela Frente Povo Sem Medo, que reúne movimentos sociais, de sem-teto, de estudantes, também entidades sindicais. Há bandeiras aqui também de partidos políticos, no caso o PSOL e o PT. Um dos principais pontos da proposta de reforma trabalhista, que tem o apoio de entidades empresariais, é o que estabelece que acordos firmados entre patrões e empregados passam a valer mais do que a lei, mesmo que o resultado seja a perda de direitos hoje garantidos pela CLT. Bem, se for aprovado no Senado, se for aprovada no Senado, a proposta, e for aprovada sem mudanças no texto, o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer. Com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flândolo, o impacto da aceitação da denúncia contra o presidente da República. Entrevista o deputado federal Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Roberto Freire foi ministro da Cultura no governo Michel Temer. Por sinal, se demitiu no dia seguinte à divulgação daquela gravação de Joesley Batista e Temer no Palácio do Jaburu. Bom, eu quero começar com o fato do dia, que foi a decisão do relator na Comissão de Constituição e Justiça, Sérgio Sveiter, concluiu o seu parecer ao aceitar a denúncia, dizendo que não aceitar a denúncia seria ampliar o abismo entre a sociedade e as instituições que a representam. O senhor concorda com esse parecer de Sveiter? Olha, concordar, eu diria que a você o meu voto, se dissesse que concordava. E não é porque esteja fugindo, até porque eu nunca tive nessa situação. Mas nós temos uma reunião amanhã da bancada e eu, como presidente do partido, eu quero definir uma posição no máximo possível consensual e discutir, saber em termos de consciência. Mas eu talvez antecipe em função da minha visão. Primeiro, era esperada essa posição do Sveiter. Desde que foi escolhido, se sabia que ele iria aceitar a denúncia. Segundo, é muito discutível a própria denúncia. Existem aqueles que acham que para um presidente da República era necessário um pedido de licença com maior fundamentação. Por exemplo,
alguém poderia dizer que foi uma precipitação da Procuradoria-Geral da República não ter dado continuidade ao acompanhamento da mala do senhor Rodrigo Lores. Por que não aguardar mais algum tempo e saber para onde foi aquela mala e aquele dinheiro? Ao invés do procurador dizer que tem quase certeza que foi para Temer. Seria algo muito mais significativo se esperasse certa precipitação. E com o presidente da República deveria ter um maior comedimento. Isso, pelo menos, é uma crítica que se pode ser feita. Mas eu diria a você que o mais importante de tudo, e esse longo processo de crise que nós estamos enfrentando, instabilidade, crise política, econômica, são sinais importantes na economia, sinais positivos, mesmo com idas e vindas por conta da crise política, e a crise política está sempre sendo solucionada com a aplicação da Constituição, que mais uma vez será, mesmo que seja aceita a licença para o processo do presidente Temer, nós vamos ter a continuidade da transição com a interinidade do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E, quem sabe, pode ter até uma estabilidade bem maior do que a instabilidade que pudesse significar a continuidade de Temer. O senhor está admitindo essa hipótese Isso como é provável? Não, possível não sabemos, tudo é possível, mas é provável? Vamos lembrar, por exemplo, um momento que também tínhamos dúvidas como essa, às vésperas do impeachment. Não se tinha certeza que iríamos ter os 2/3 de voto que significariam o afastamento da presidente Dilma e a abertura do processo de impeachment no Senado. Só que naquela oportunidade tinha uma diferença para este momento atual, de que você tinha uma mobilização muito intensa da opinião pública brasileira, com grandes manifestações. E que eu diria que grande parte do processo de impeachment se deu por conta dessas manifestações. E hoje, como é que o senhor Hoje não tem, mas tem algumas características. Mas tem a rejeição. Claro, a rejeição ao governo, mas não tem a mobilização. Então, é algo que talvez implique você ter um maior cuidado em estar definindo. Mas uma coisa existe, o parlamentar e o Congresso é o poder mais sensível à manifestação do que é a opinião pública, pressão da sociedade. Okay. Então, nada de imaginar que aquilo que está lá pode continuar se a sociedade começar a rejeitar. Até porque o parlamentar vai começar a pensar que ele ficar contra esse movimento, mesmo que não seja de rua, até porque nós estamos vendo, passou aqui um movimento completamente esvaziado desses que estão contra a reforma. O que significa dizer que o governo está forte na questão da reforma. O governo Temer não, nem Temer. Então, esse tipo de complexidade é que leva a dizer que não se pode afirmar que será aceita, mas tem chance. Agora, qual é a tendência no PPS? A tendência é de aceitação do pedido de licença. Isso eu tenho sentido. Aceitação da denúncia. Sim, da licença. Aceitação da denúncia. Pedido de licença, certo, não é da denúncia. Certo, não, nós não estamos aceitando nenhuma denúncia. Nós estamos aceitando o pedido de licença. Sim. Quem vai aceitar denúncia ou não é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo, está certo, está certo. Agora, o senhor, então, passa uma ideia que o seu voto vai ser junto dessa tendência do seu partido. Jarbas Vasconcelos declarou. Sim, o senhor não pode declarar o seu voto aqui pra gente? Não, porque eu sou presidente do partido e eu não sou dissidente do meu partido. Jarbas é. Tenho mais responsabilidade. Eu não posso dizer para meus pares da bancada que eu estou tomando uma posição sem antes ter acertado com ele. Agora, Rodrigo Maia. O que eu posso dizer a você é o que eu estou dizendo. Há uma tendência, mas eu não vou afirmar. Isso não é porque eu tenho receio, não, até porque eu sou muito destemido nessas coisas. Eu fui talvez um dos primeiros a lutar pelo impeachment da Dilma. Quando vim aqui acertar com o Hélio Bicudo e a Janaína Pascoal que nós precisávamos trabalhar para apoiar o pedido que eles tinham feito. Então eu assumo muita clareza as minhas posições, não tenho nenhuma receio, tanto é que abandonei o governo, entreguei o ministério. Agora, o senhor admite a possibilidade
de Michel Temer, diante da base já não estar tão densa como já esteve com ele, está havendo defecções, os parlamentares de olho em 2018, eleições, preocupados com a falta de apoio da opinião pública que aparece nas pesquisas, e que Temer, também ameaçado por novas delações que estão aí para acontecer, tipo de Gedel, de Eduardo Cunha, do Lúcio Funaro, que ele possa ter o gesto de grandeza que sugeriu Fernando Henrique e renunciar. Acha provável? Não, porque eu imaginei que isso podia ter acontecido na raiz de todo esse processo, quando houve lá a denúncia. Aquilo talvez desse a ele, perante a opinião pública, uma melhor condição até do que agora. Agora ele vai fazer valer aquilo que ele me disse quando eu entreguei o ministério, que era como se ele estivesse reconhecendo que tinha praticado o ato delituoso. E ele disse que não fez. Certo. Então ele está um pouco imbuído disso. É uma coisa que Fernando Henrique, com todo o respeito que eu tenho, eu acho que ninguém pode pedir que alguém se suicide ou renuncie. Isso é algo que tem muito a ver com um problema muito pessoal. Então eu não posso ver isso. Agora, é que fique uma coisa clara, para encerrar. Encerrando. Nós estamos superando toda essa quadra de imensas dificuldades, crise em todos os setores, dentro da Constituição. O que é importante é que a gente mantenha a nossa liberdade. Muito obrigada, deputado. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Boa noite e até amanhã.